Bem-vindos, meu nome é Marcela Franco, sou engenheira civil com pós-graduação em arquitetura e design de interiores e também estudante de arquitetura e urbanismo. Bem-vindos de volta. Na primeira aula de planta baixa, nós fizemos a planta baixa do pavimento térreo e agora nós vamos fazer a planta do primeiro pavimento. Então, aqui, quem ainda não terminou a planta baixa do pavimento térreo, finaliza e volta aqui para a gente dar continuidade nesse projeto. Então, aqui, eu vou só finalizar essa planta colocando aqui alguns blocos de acesso para a entrada da casa. Então, vou fazer aqui um retângulo de 1,10 por 45 e vou copiar eles na extensão até chegar no portão de pedestre, porque eu pretendo colocar aqui um jardim com área permeável. Então, a gente pode fazer esse bloco com placa cimentícia, de granilite, de concreto, né? Para poder dar um acesso à porta de entrada. Aqui eu vou só colocar todos eles numa layer mais clarinha, porque não é um elemento que a gente tá cortando, a gente tá só vendo ele, como ele fica no piso, né? A gente usa uma layer menor. Então, agora a gente vai dar sequência para poder fazer a planta do primeiro pavimento. Como o ideal é que as paredes estejam alinhadas umas sobre as outras e o terreno tem o mesmo tamanho, eu gosto de copiar a planta do térreo pro lado, né? Pra gente poder fazer o primeiro pavimento em cima do térreo. Para apagar as cotas, eu vou selecionar uma delas, clicar com o botão direito em Select Similar e vou apertar no teclado a setinha para cima, o Shift. E com o Shift apertado no teclado, eu vou clicar, né, selecionar a área onde eu não quero excluir essas cotas. Então, com o Shift selecionado, eu seleciono com o mouse aquela parte da cota da planta baixa, do térreo, onde eu não quero excluir as cotas, e dou um delete para poder excluir apenas as cotas do primeiro pavimento, que é onde eu vou mexer agora. Eu fiz a cópia do pavimento para que a gente tenha o contorno da parte de baixo da edificação, para que a gente possa trabalhar em cima dele. Então, agora eu vou conseguir limpar todos esses móveis, cotas, medidas, porque isso ficou no pavimento de baixo. Eu vou só aproveitar o contorno das paredes para poder fazer a parte de cima da edificação. Desse jeito, a escada não fica desalinhada, fica tudo numa posição certinha, a gente evita erros. Para que na hora que a gente for fazer os cortes, as paredes estejam alinhadas e a gente não tem que ficar medindo parede por parede. Eu posso vir excluindo todos os elementos que são do pavimento térreo, que a gente não vai aproveitar agora no primeiro pavimento. Então, esse lavabo embaixo da escada, a gente não vai mais ver ele, porque a gente só vai ver a laje em cima dele, né? A gente vai ver as paredes, vai ver a escada, mas não vai ver o banheiro em si, porque o banheiro vai ficar escondido embaixo dos degraus da escada. Nessa parte, a gente precisa vir limpando mesmo o desenho, tirando todas as informações que não pertencem mais a esse pavimento. Então, com o Join, eu posso unir linhas, né? Eu seleciono as duas linhas que eu quero unir e dou um J no teclado, comando Join. Eu consigo unir essas linhas, deixando a parede, né? Que ela existe aí. Aqui nesse contorno, onde fica a nossa garagem, que a gente só colocou essa linha de projeção, agora terá paredes, a gente vai ter cômodos aí em cima da garagem. Então, eu posso apagar os textos, né? Texto de ambiente, apagar as janelas e fazer só o contorno das paredes. Depois, a gente vem alocando as portas e janelas. Por enquanto, a gente está só fazendo o contorno das paredes. Conforme vocês forem assistindo o vídeo, vai pausando para vocês verem exatamente qual comando foi utilizado. Nessa fase eu utilizo muito o Join para unir as linhas, né? Utilizo também o Extend para estender uma linha até a outra. A gente pode usar também o comando BR, que ele é novo, depois eu vou mostrar para vocês, onde a gente consegue partir uma linha da outra. E os padrões, offset, a gente usa bastante também. Aqui, ó, por exemplo, para fazer a espessura dessas paredes, eu estou usando o offset de 15 centímetros, que é a espessura da parede, e vou pintar eles com o comando MA, que é o comando que copia a configuração de uma layer, né, de uma linha para outra.
Então, são ferramentas muito úteis. Aqui na fachada, a gente vai ter uma varanda de um dos quartos e em frente à nossa sala, apenas o beiral na parte superior. Então, aqui eu estou fazendo esse fechamento com paredes para poder identificar aquilo que é parede e aquilo que é beiral. Lembrando que essa diferenciação do que é o que a gente faz através das cores. Então, é muito importante se atentar a isso, para que não fique tudo da mesma cor. Porque senão, na hora que a gente for plotar esse desenho e imprimir, a gente vai ter problema com a espessura de linha. Quando a gente está aqui no primeiro pavimento, a gente está vendo a laje de piso dele. A gente não consegue ver esses degraus que estão abaixo da laje. Então, a gente pode vir apagando todos esses degraus que não estão visíveis aqui. A gente vai ver só o nosso piso, né? A nossa laje. Se tiver parede, a gente vê parede. Se tiver um guarda-corpo, a gente vê o guarda-corpo. Mas a gente não vê os degraus que estão abaixo.
Eu peguei essa referência de projeto pronta da internet como um projeto mais simples que tenha uns elementos essenciais para ensinar para vocês. Mas eu tô dando uma modificadinha naquilo que eu acho necessário. Então aqui na frente, como o quarto ficou bem grande, nós vamos fazer uma sacada virada para frente da rua, né? Então aqui a gente vai ter que tomar alguns cuidados em questão de afastamento, porque a gente está bem na divisa do lote. Aqui eu estou usando o comando BR, que é o que eu comentei com vocês, que a gente consegue partir uma linha no meio. E a gente precisa ter essa parede lateral com divisa pro vizinho mais alta. A gente não pode ter um muro baixo aí, para não ter questão de visão da sua casa para a casa do vizinho. Aqui eu estou fazendo um guarda-corpo, para que a pessoa não venha cair dessa sacada, né? Aqui nós vamos colocar uma parede, porque esse pedaço aqui ficou um corredor muito estreito. Não teria como a gente aproveitar muito esse espaço. Então, a gente vai deixar só a laje mesmo da nossa lavanderia, da parte de baixo. E vai servir também para ventilação. A gente conseguir colocar uma iluminação e ventilação na nossa escada. E no banheiro que a gente vai fazer, começando aí nessa parede dos fundos. Agora a gente precisa marcar a posição das portas. Vocês vão notar aí que depois essa porta do quarto da frente aí, eu movi ela um pouquinho pro lado, mas é pra gente ter um pouco mais de espaço e usar esse espaço como uma sala. Agora a gente vai definir a posição do banheiro, então eu vou afastar 1 metro aqui da escada pra gente ter um corredor de acesso com um tamanho legal. E vou alinhar a parede de entrada do banheiro com a parede da escada. Vou dar offsets de 15 e vou medir a distância para ver se vai ser suficiente para a gente colocar uma porta de 80 centímetros. A gente tem 95, então vai ser assim suficiente. Assim que eu delimitei a área do banheiro, eu percebi que essa porta do quarto talvez seria melhor colocar ela para o outro lado, então eu fiz uma mudança. Com essa mudança, a gente consegue aproveitar um pouco melhor esse espaço de cima como uma sala. Vou até colocar ali, ó, uma TV já, um espaço pra gente colocar um sofá, talvez um pouco menor do que aquele que a gente tem no térreo, mas uma sala mais íntima. Aí você me conta aí se você manteria a porta naquela mesma posição ou se você acha que essa alteração também fez sentido. Como esse sofá ele é grande, para esse tamanho de sala que a gente tem, a gente teria que reduzir o tamanho dele. O certo seria pegar um bloquinho de um móvel real menor. Mas como aqui é apenas ilustrativo para a gente saber aquilo que cabe dentro de um espaço, eu vou dar uma escala de 0,8 e reduzir um pouco o tamanho desse sofá, sabendo que existem sofás menores que a gente pode escolher na hora de montar esse ambiente. Lembrando, pessoal, que esse projeto é um projeto de arquitetura. É um projeto que vai para a obra, que pode ir para a prefeitura, porque ele indica as dimensões dos ambientes, as posições de portas e janelas, a altura dos degraus e dimensão de profundidade, né, dos pisantes. Ele não é um projeto de interiores, ele é um projeto básico, onde o cliente vai olhar, vai saber como que o pedreiro precisa construir os ambientes, né? Mas ele não especifica qual que é o móvel que vai ser utilizado, ele não dá dimensões de móveis planejados, porque esse é um tipo de projeto diferente. Então,
essas dimensões e esses móveis que a gente coloca no projeto arquitetônico é para o cliente ter uma noção daquilo que cabe no espaço. Mas ele não é um projeto de interiores, a gente não está definindo agora qual é o armário, qual é a mesa, qual é o sofá exato para essas medidas de ambiente. É apenas para a gente ter noção do espaço. Então, agora a gente precisa colocar as portas também nos ambientes para facilitar. Eu copiei uma porta que a gente já tinha no pavimento térreo, de 80 centímetros. Estou transformando ela num bloco agora, para a gente poder mover ela sem perder nenhuma informação. Dei um mirror, que é um espelhar, porque essa porta está numa posição diferente. E estou aproveitando aquelas portas que a gente já tinha feito. Agora a gente precisa numerar os degraus da escada. Então, eu vou pegar esse número que a gente já tinha colocado, vou copiar ele para os demais degraus e depois eu volto editando o valor deles. E por segurança, agora a gente vai desenhar guarda-corpo e corrimão para essa escada. Geralmente o guarda-corpo eu faço ele com 4 centímetros, dou mais um offset de 4 e mais um de 4 para fazer o corrimão. Mesma coisa no centro, 4 centímetros para cada lado, que é o guarda-corpo de cada lance, mais um espaçamento de 4 e 4 de novo para desenhar o corrimão. Quando a gente tem parede, a própria parede serve como guarda-corpo, não tem perigo da pessoa cair. Então, a gente pode fazer só corrimão. Mas, entre dois lances, se você não tem parede e igual essa lateral nossa aí, que a gente também não tem parede, a gente precisa de guarda-corpo e corrimão. Como a gente tá vendo esse desenho de cima, a gente vê primeiro as barras, né, de guarda-corpo ou corrimão, para depois ver o degrau. O degrau está embaixo. Então, a gente vem com o trim limpando as linhas de degrau que estão dentro das barras, porque a gente não vê elas quando a gente está vendo a nossa planta de cima. Uma coisa muito importante é que guarda-corpo e corrimão não pode ter aresta viva. Então, a gente faz com o fillet de raio zero essa voltinha aí, porque eles precisam ser contínuos. Como eles precisam ser contínuos, no patamar também precisa ter corrimão, porque a gente já tem parede, então é só corrimão, guarda-corpo não. Então, a gente dá um offset de 4 e 4 de novo para fazer a barra, né, a espessura da barra, e vem com o trim limpando, e também a gente vai usar o fillet para fazer a curva desse corrimão. Ele não pode ter aresta viva de 90 graus. Então, fillet R5 para a gente fazer a face externa e fillet R2 para fazer a face interna desse corrimão. A mesma coisa a gente faz para o outro lado, limpa com o trim e utiliza o fillet com raio 5
para a face externa e o fillet com raio 2 para a face interna desse corrimão. No térreo, a gente coloca uma seta indicando que essa escada sobe. No primeiro pavimento, a gente coloca também essa seta indicando que essa escada desce. Aqui eu achei melhor fazer um mezanino ao invés de deixar uma parede tampando. Então, o mezanino é quando a gente tem aquele pé direito mais alto e quando a gente está no pavimento superior, a gente consegue olhar o pavimento de baixo. Então, eu tô colocando um X, que é a representação de um mezanino, indicando que nesse pavimento não tem nada que dê acesso, né? A gente só consegue ver ele da parte de baixo. E aqui também eu vou mudar essa parede do quarto, eu vou finalizar ela bem rente à parede da porta. Vou apagar a linha para poder deixar só a linha do piso e vou colocar um guarda-corpo, porque quem tiver nessa salinha consegue chegar nesse guarda-corpo e ter visão da sala lá de baixo. Como agora a gente está vendo o pavimento de cima, né? Não é mais o térreo, a gente não vê esses portões, essas entradas, né? A gente consegue ver apenas a laje, esse beiral que eu coloquei aí em cima delas. Então, a gente precisa fazer essa alteração também, porque a planta está em nível diferente. Aí agora o muro vai ficar com outra cor, porque quando a gente estava no pavimento térreo, a alvenaria estava no azul escuro e o muro estava na cian, porque o muro era mais baixo que a alvenaria. Nesse caso agora, o beiral, ele está um pouquinho acima do muro, então o beiral fica na cian e o muro a gente tem que pôr uma layer de espessura mais fina, né? Então eu troquei para o verde. Aqui, como a gente está bem na divisa, vou dar um offset de 75 centímetros da divisa e vou fazer uma parede também de 15 centímetros para que a prefeitura, né, teoricamente, se a gente fosse aprovar na prefeitura onde eu costumo trabalhar, a gente precisa fazer esse recuo para que a abertura não fique rente à divisa, a abertura dessa varanda. Então, eu tive que fazer essa solução assim como eu fiz do outro lado, por causa da janela. Agora eu vou começar a delimitar as portas e janelas desses cômodos. Aqui, como a gente tem uma varanda, eu vou fazer uma porta de correr
Aqui nesse outro quarto nós vamos colocar uma janela. E agora eu vou pegar alguns bloquinhos do pavimento térreo do lavabo para a gente aproveitar aqui nesse banheiro. E aí, o ideal é a gente testar as posições, ver as medidas, para saber se esse banheiro ele vai ser funcional ou não. Ele precisa atender as medidas de funcionalidade. Vou colocar uma janela aqui dentro da área do box, porque vai que esse cliente depois opta por colocar um box até o teto. Então, o ideal é que essa janela ela fique dentro da área do box para evitar que essa umidade também passe para o restante do banheiro. Eu optei por colocar também uma janela ali na parede atrás da porta, porque ali a gente tem visão para aquela laje da lavanderia. Então não é um espaço utilizado, né? Mas a gente pode ter mais iluminação e ventilação cruzada se a gente colocar uma janela ali. E como ali não é uma área que dá visão nem para o box, nem para o vaso, é uma área mais alta também, a gente consegue pôr uma janela baixa, o que traz bastante iluminação para dentro desse banheiro. E também na caixa de escada eu vou colocar uma janela para trazer mais iluminação natural para esse pavimento.
Vou colocar também uma janela baixa aqui próximo a esse sofá. Agora eu vou copiar o texto de ambiente do térreo para poder colocar o nome de ambiente e área nos cômodos do primeiro pavimento. E vou copiar também alguns textos para colocar as medidas de portas e janelas. Para tirar a área do ambiente, eu vou utilizar o comando AA e clicar nos vértices de cada ambiente. Lembrando que essa área é a área interna, a gente não pega a área de parede.
a gente também precisa colocar a indicação de níveis. Então, a gente pega o nível do térreo, copia ele lá para cima, e aí, com base nessa escada, as dimensões que a gente calculou, vocês vão conseguir calcular qual é o nível desse pavimento. São 18 degraus, que tem um espelho de 17,5, então a gente tem uma altura de 3,15, mais 25 centímetros, que é o nível que o térreo está, a gente tem um nível de 3,40, ou seja, o nível desse pavimento é mais 3,40. Agora eu vou desenhar o guarda-corpo e corrimão também na minha escada, que fica aparente no térreo. Trouxe alguns blocos prontos para esses ambientes do primeiro pavimento, mas como eu falei para vocês, mais a título de curiosidade para a gente saber o que cabe em cada espaço. Caso o cliente queira que a gente coloque esses móveis bem posicionados, com móvel planejado, medidas desses móveis, a gente precisa fazer um projeto de interiores que é mais detalhado.
Agora nós vamos cotar esse pavimento, colocando todas as medidas necessárias para que na hora que o pedreiro for executar essa obra, ele saiba exatamente quanto mede cada espaço, cada parede, tudo aquilo que for necessário, a gente precisa cotar. Quanto mais informação a gente colocar, quanto mais detalhes, menos dúvida o pedreiro vai ter, e isso significa que seu projeto está bem completo. Geralmente, na escala 1:75, o tamanho do texto é 15, mas como a nossa casa é um pouco pequena, aqui na cota eu fui conferir e ela está com uma altura de 12. Então, eu vou padronizar todos os textos para 12, para não ficar um tamanho exagerado de letra dentro da nossa planta e não ficar bagunçado, né? A gente tem que prezar também pela organização do nosso desenho. Então, eu selecionei similar com todas as letras e mudei para tamanho 12. Acho que ficou melhor. Vou colocar mais algumas cotas onde for necessário. E a gente precisa colocar também em planta quanto que tem o nosso pisante, que eu medi aí com 28, e o nosso espelho, precisa estar escrito, né? Então, o nosso espelho, a gente fez o cálculo com 17,5 de altura e o pisante com 28. Então, a gente precisa escrever isso tanto no primeiro pavimento quanto no pavimento térreo. Lembrando que essas medidas não são aleatórias, a gente faz um cálculo da fórmula de Blondel, onde 2 vezes o espelho mais o pisante, a gente precisa ter um valor entre 63 e 64, que é uma escada confortável. Para o primeiro pavimento, a gente também precisa colocar nome do pavimento, área e escala. Então, a gente copia esse texto aqui do térreo que a gente já tinha feito, coloca lá no primeiro pavimento, tira a área desse pavimento, né? E altera o nome para primeiro pavimento. A área do pavimento a gente tira com o comando AA,
Lembrando que a gente pode desconsiderar o mezanino, porque ele já foi considerado no pavimento térreo. E nessa área total do pavimento, a gente considera as áreas de parede, não é a área interna, igual a área que a gente coloca nos ambientes. E caso você esqueça a área que você acabou de olhar, você pode abrir essa barrinha de ferramentas embaixo e conferir a área que você acabou de medir. Uma coisa muito importante é a área permeável que a gente precisa ter dentro do nosso terreno. Nesse caso, a gente tem um terreno de 200 metros quadrados, então geralmente a taxa de permeabilidade é 10% do terreno. Então, a gente precisa demarcar dentro do terreno aonde é essa área. Tem uma achura que a gente utiliza com o comando HA, abre essa ferramenta aí de achura, a gente vai num que se chama grass, que é grama. Então, a gente coloca essa achura de grama indicando que é uma área permeável e a gente precisa tirar essa área e colocar ela aí. E ela precisa ser 10% do terreno. Nesse caso, o nosso terreno aí, ele tem 200 metros quadrados. Então, a gente ia precisar de pelo menos 20 metros quadrados de área permeável. Então, a gente vai testando, coloca algumas áreas de jardim, algumas áreas com bloco intertravado também é considerado permeável, mas numa taxa menor do que uma área realmente de grama, né, ou totalmente de terra, que é realmente permeável, mas a gente precisa fazer esse cálculo. Nesse caso aí, considerando esse terreno de 200 metros quadrados, só esse jardim aí na parte frontal da edificação, ele não é suficiente. A gente ia precisar de 20 metros, aí só deu 6, né? Então, a gente precisa pegar mais uma área. Então, a gente pode escolher, né, onde fica essa área permeável, mas ela realmente tem que ser permeável, porque quando a gente for pedir o documento de habites da prefeitura, para a pessoa poder morar na casa, o fiscal vai até a edificação e ele confere o projeto. Então, a edificação ela tem que estar igual ao projeto. A gente consegue medir também a área achurada. A gente dá o comando AA, embaixo muda para objeto e clica na achura. A gente consegue ver qual que é a área dessa achura. Então, aí a gente vai testando até chegar numa área de 20 metros quadrados. Aí eu decidi colocar também desses blocos cimentícios na entrada da garagem para passagem do carro. Então isso reduziu um pouco a área permeável. Então eu fui recalculando algumas vezes essa área até chegar numa área, ela precisa ser no mínimo de 20 metros quadrados. Se você conseguir uma área maior que isso, ótimo. Ela não pode ser menor que 20 metros quadrados. Então eu fui recalculando aí algumas vezes até chegar numa área um pouco maior que 20 metros quadrados. Como eu coloquei aqueles blocos que não são permeáveis na entrada, eu diminui um pouco da área permeável. Então, eu tive que achar um outro lugar para fazer ali um canteirinho, um jardim. Escolhi um outro lugar e coloquei essa área permeável, sendo que a soma precisa ser maior que 20 metros quadrados. Agora nós precisamos representar a nossa linha de corte. Então eu vou passar ela olhando para a cozinha. Normalmente a gente opta por pegar as áreas molhadas, que é onde tem mais informações de blocos fixos, né, como vaso, pia. Então eu vou colocar aí olhando para a cozinha e vou colocar uma outra também olhando para o banheiro. Essa linha a gente usa com a linha traço ponto.
E depois a gente precisa colocar o sentido para onde que esse corte está olhando. Vou passar agora no sentido longitudinal do terreno também, olhando aí essa parte de baixo da escada, que é onde a gente tem esse lavabo. Aí eu peguei um bloquinho que indica o sentido que o corte está olhando, né? Nesse caso, eu vou renomear para corte AA, que é esse primeiro, e o outro eu vou fazer corte BB, mas eu vou copiar o mesmo estilo de letra para ficar tudo padronizado, isso é mais estético. Vou transformar em um bloco depois para ficar mais fácil de copiar isso para outros desenhos. E também vou copiar para fazer o corte do outro sentido, que vai ser o corte BB. Eu vou rotacionar ele, indicando qual o sentido que esse corte meu está olhando. Essas duas linhas de corte, eu preciso copiar elas na exata posição onde elas estão no térreo para minha planta do primeiro pavimento, para que quando eu for fazer os cortes, elas estejam alinhadas. Então, eu defino um ponto que é comum das duas plantas e posiciono no primeiro pavimento. E assim ficou nossas duas plantas baixas.